Boa noite, gente. Então, hoje eu vou falar sobre um caminho muito especial. A independência é o sonho de muita gente, principalmente quando somos crianças. Não ter outra pessoa dizendo o que a gente deve fazer deve ser bem legal. Sabe por que eu digo deve ser bem legal? Porque eu não conheço ninguém que vive sem ter alguém dizendo o que deve fazer. Bom, primeiro são os pais, depois o chefe, depois a esposa e a esposa, depois os filhos e depois ainda tem os netos. Sempre vai ter alguém dizendo o que a gente tem que fazer. Bom, a verdade é que nunca seremos totalmente independentes. Não aceitar isso só vai dar dor de cabeça para a gente. O que precisamos mesmo é entender que somos dependentes de Deus e devemos confiar que a vontade dele é melhor para nós. Hoje, vamos descobrir juntos um exemplo de uma jovem incrível que escolheu seguir esse caminho. Ela tem um nome que certamente você já ouviu, Maria. Ela foi uma criança assim como eu, e ela se tornou uma jovem corajosa, que confiou plenamente em Deus, mesmo quando as outras pessoas não entendiam e nem a apoiavam. Vamos aprender a história de Maria e como podemos escolher o caminho da dependência de Deus. O texto bíblico que eu vou ler, eu vou pedir para o meu pai vir aqui e ler para mim. Lucas 1, do 26 até o 38. Então, o que está escrito aqui em Lucas, capítulo 1, dos versos 26 ao 38. Acompanhem comigo. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galiléia, chamada Nazaré. A virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês que ela está para ela, aliás, 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Lucas conta a história de como o anjo Gabriel apareceu a Maria e lhe disse que ela seria a mãe do Filho de Deus, Jesus. Isso era algo extraordinário e incomum para aquela época, pois Maria era apenas uma moça virgem e solteira. Ela poderia ter ficado com medo ou preocupada, mas Maria confiou em Deus e disse: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E ela aceitou o plano de Deus para a sua vida, mesmo que ninguém mais a entendesse. Assim como Maria, nós também podemos confiar em Deus em todas as situações. Às vezes, enfrentamos dificuldades e as pessoas ao nosso redor não entendem as escolhas que fazemos para seguir a vontade de Deus. Mas lembre-se, Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. E Ele sempre estará ao nosso lado, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Hoje, eu desafio vocês a confiarem sempre em Deus,
mesmo quando as outras pessoas não entenderem. Quando vocês tiverem que fazer escolhas que sejam certas aos olhos de Deus, mesmo que pareçam difíceis ou diferentes para os outros. Lembrem-se de Maria e digam a Deus: eu confio em ti, Senhor. Quando Jesus nasceu, ele teve uma mãe muito especial, Maria. Ela o amou e o cuidou. Mas Jesus também aprendeu a confiar em Deus. Jesus viu com sua mãe e escolheu seguir a vontade de Deus, mesmo que isso fosse difícil. Ele aprendeu a depender de Deus em tudo o que ele fazia. Assim como Jesus aprendeu a depender de Deus com sua mãe, nós também podemos aprender com nossos pais. Mas se nossos pais não forem dependentes de Deus, infelizmente não teremos como aprender com eles. Teremos que aprender com outras pessoas que também são dependentes de Deus e também aprender com o próprio Jesus. Ele nos ensina que quando confiamos nele, ele nos guia e nos ajuda em todas as situações. Podemos orar a Deus e pedir sua ajuda, sabendo que ele sempre estará conosco. Amigos, vamos seguir o exemplo de Jesus? Podemos aprender a depender de Deus em tudo o que fazemos. Quando vocês enfrentarem problemas e desafios, lembrem-se de orar a Deus e pedir sua orientação. Quando tiverem dúvidas ou se sentirem inseguros, confiem em Deus e lembrem-se que Ele sempre estará pronto para nos ajudar. Bom, agora que eu contei a história de Maria, eu vou contar a história de outra amiguinha. Bom, é uma história real e emocionante sobre uma menininha chamada Sofia. Sofia tinha 7 anos e enfrentava muitos desafios na escola. Ela era cristã e todos da escola dela não eram. Daí, todo mundo acabava fazendo bullying com ela e às vezes excluíam ela. Muitas vezes, eles excluíam ela por causa da fé dela. Mas Sofia, ela escolheu confiar em Deus e depender dele em todas as situações. Ela sabia que Deus a amava e a aceitava, mesmo que os outros não entendessem. Sofia orava todas as noites, pedindo força e coragem para ser fiel a Deus, mesmo quando as outras crianças a criticavam. Um dia, algo maravilhoso aconteceu. Uma nova aluna, chamada Laura, chegou na escola e ela também era cristã. Sofia e Laura se tornaram grandes amigas e elas se apoiavam mutuamente em sua fé. Juntas, elas enfrentaram os desafios na escola e também compartilharam o amor de Deus a outros colegas. Queridos irmãos, a história de Maria, mãe de Jesus, e a história de Sofia nos ensinam que depender de Deus nunca vai ser vergonha, mas sim uma escolha corajosa e sábia. Quando confiamos em Deus, Ele nos guia e nos fortalece e ajuda a enfrentar todas as nossas dificuldades. E lembrem-se de Deus, que Deus tem um plano especial para cada um de nós. Ele estará sempre ao nosso lado, mesmo se as outras pessoas não entenderem. Hoje, eu quero desafiar vocês a escolher o caminho da dependência de Deus, assim como Maria e Sofia fizeram. Mesmo que as outras pessoas não entendam, lembrem-se de confiar em Deus e seguir sua palavra. Quando enfrentarem desafios, lembrem-se de orar a Deus e pedir sua ajuda. E quando encontrarem alguém que também é da mesma fé que você, sejam amigos e se apoiem mutuamente em sua fé. Que cada um de vocês escolha o caminho da dependência de Deus e experimente sua presença e amor em suas vidas.
É-nos dito que dos lábios das crianças tiraste o meu perfeito louvor, né? E realmente é perfeito. Eu me lembro da primeira vez que eu passei por essa experiência também. E nunca mais a gente se esquece, né? E tem que ter a primeira vez. Eu não pensei que ia ser convidado para pregar naquela ocasião. Estava comportando numa igreja do interior de São Paulo. E o ancião fez o convite. E quando Deus convida, é melhor dizer sim, né? E foi pela fé, como o Tim disse, né? É a fé. Quarta-feira de oração. Uma reunião especial, né? Eu acredito que a reunião mais importante da igreja é a reunião de oração. Porque as trevas do maligno envolvem aqueles que negligenciam a oração. Tem um pensamento inspirado que diz: quando o mais fraco dos filhos de Deus se ajoelha para orar, Satanás treme. Interessante, né? O mais fraquinho, quando se ajoelha para orar, Satanás treme. Irmãos e irmãs, quando vos reunis para o culto de oração, crede que Jesus se reúne convosco, crede que está disposto a ajudar-vos. Livro Testemunhos Seletos. Então, a reunião de oração é uma reunião onde nós oramos e onde nós aprendemos a orar também. Uma reunião onde pedimos muito e agradecemos mais do que pedimos. Uma reunião onde deve haver uma comunicação vibrante e uma participação, como tivemos hoje aqui, que sempre edifica a igreja, né? E deve nos preocupar muitas vezes a pobreza, a rotina, a falta de objetividade e a pouca influência que muitas reuniões de oração acontecem, né? Porque se nós quisermos ter uma igreja, levar nossas igrejas a buscarem ao Senhor, enquanto pode ser achado, a frequentar em maior número e regularidade as reuniões de oração, temos de crer no poder, na eficácia e na necessidade de oração. A igreja é um hospital, né? Um hospital que trata dos enfermos. Só enfermos vêm para cá. Enfermos físicos, mentais, enfermos espirituais. E aqui é o lugar que Deus escolheu para sermos curados das nossas mazelas em todas as áreas da nossa vida, né? E as áreas estão conectadas, a área espiritual, a área física, a área mental. Se uma área está prejudicada, ela vai prejudicar as outras áreas também, né? E Deus, Jesus, é aquele médico geral. É aquele médico que entende todas as enfermidades que nós temos e tem o maior prazer em nos curar. Deus fez uma pergunta, né? Acaso existe alguma coisa maravilhosa para mim? E é uma pergunta que exige uma resposta não, né? Deus pode todas as coisas. Então, a oração
nada mais é do que nós abrirmos o nosso coração a Deus. A oração também é o remédio mais barato para a cura de todos os males. A oração é o telefone do céu que nunca está ocupado e nem enguiçado. Mas quantas vezes nós carregamos fardos pesados e problemas desnecessários só porque não tomamos tempo para orar? O livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16, versinho 11, nós lemos o seguinte, 1 Crônicas 16, 11. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Em outras traduções, continuamente a sua presença. Quantas vezes nós não dispomos de tempo para buscarmos a Deus, né? Levantamos cedo, apressados, e não temos 1 hora, meia hora, nem 15 minutos, muitas vezes, para buscarmos o poder necessário para vencermos as batalhas que estão à nossa frente, né? Cada um de nós tem tido uma experiência como esta. Diz um poema baseado no Salmo 5, verso 3, cujo título é Tempo para Orar. Levantei-me de manhã cedo e entrei na luta do dia. Tinha tanto a fazer, não tomei tempo para orar. Nada vi de alegre e belo. O dia passou cinzento e frio. Indaguei, por que o Senhor não me mostrou? Ele disse, mas você não me procurou. Levantei-me bem cedo esta manhã e me detive antes de o dia clarear. Havia muita coisa para fazer, por isso tomei tempo para orar. Da próxima vez que você não tiver tempo para orar, lembre-se de que as coisas ficarão cinzentas e frias. Jesus é nosso exemplo em todas as coisas, né? Qualquer coisa que você pensar, Jesus é o exemplo maior. E vários textos na Bíblia mostram que Jesus saiu sozinho para orar. Outros textos que ele passou a noite toda em oração. Então era uma prática, era um hábito na vida de Jesus, né? E no Getsêmani, ali foi o que deu condições para ele suportar as suas últimas horas, né? Foi o fator determinante para a vitória de Jesus. E Jesus sabia disso, que ele dependia da oração, da sua comunhão com o Pai para vencer. E o Getsêmani foi o fator determinante também para o fracasso que os discípulos experimentaram, né? Porque ali eles foram convidados a orar, foram levados até o local de oração. E Jesus aconselhou eles, fiquem aqui e orem. Mas eles falharam. Eles não se prepararam para a crise que estava à frente, e por isso eles fracassaram. Então, note que a oração é o elemento que decide o nosso fracasso ou a nossa vitória, né? Jesus possuía aquela autoridade, aquela influência
singular quando falava às multidões, devido ao tempo que ele tinha de oração antes de o sol nascer. Porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Ele tinha um encontro com Deus antes de começar o dia. E, através da oração, Jesus olhava a face do Pai, pedindo-lhe forças para poder resistir os constantes ataques de Satanás em sua vida. E Jesus, além de ser um exemplo de oração, ele ensinou a orar também. Quando os discípulos disseram a ele, ensina-nos a orar, Então ele proferiu a oração modelo, a oração do Pai Nosso. E muitas vezes nós proferimos essa oração de maneira automática, sem pensarmos no profundo significado que ela tem. Por exemplo, quantas vezes dizemos, seja feita a tua vontade, mas estamos discutindo, estamos muitas vezes ressentidos e até mesmo desobedecendo à vontade de Deus para conosco. Também eu não posso dizer na terra como no céu, se eu não estou me preparando para dedicar a vida ao serviço do Mestre. Não posso dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores, se eu guardo rancor contra alguém. Também não posso dizer, não nos deixes cair em tentação, se eu deliberadamente me ponho a mim mesmo ou fico onde provavelmente poderei ser tentado. Não posso dizer, teu é o poder, se temo que os homens me possam fazer ou que possam pensar de mim. E também não posso dizer, tua é a glória, se eu estou procurando a minha glória. Olhemos agora para alguns exemplos de oração. Jesus é o nosso exemplo maior, Mas nós temos homens exemplares na oração também. Alguns heróis na oração. Certa vez Martinho Lutero disse, orar bem é a melhor parte dos meus estudos. Interessante, Às vezes a gente estuda e ora pouco, Certa vez ele disse, se não queres encontrar com o diabo durante o dia, encontra-te com o teu Deus antes do amanhecer. Os homens geralmente querem atribuir o grande êxito de Lutero à sua extraordinária inteligência, aos seus destacados dons. Mas o fato é que Lutero tinha o costume de orar horas a fio. Dizia que se não passasse 2 horas de manhã orando, recearia que Satanás ganhasse a vitória sobre ele durante o dia. Certo biógrafo escreveu o seguinte, a respeito de Lutero, o tempo que ele passava em oração produz o tempo para tudo que faz. Então não é à toa, Não é por acaso que Lutero foi quem foi, que fez o que fez. Outro exemplo de comunhão com Deus, de oração, é John Wesley. Durante a vida, ele seguiu o exemplo de sua mãe, passando 1 hora de madrugada e outra à noite orando e meditando. Comecei a reconhecer que a religião verdadeira tem a sua fonte no coração. Então, reservei 2 horas, todos os dias, para ficar sozinho com Deus.
Palavras de John Wesley. Diz que John Wesley levantava-se às 4 horas da madrugada e deitava-se depois das 21 horas. Você está com falta de tempo para orar? É simples, levanta mais cedo. Vai sobrar tempo. Passava 2 horas diariamente em oração e muitas vezes mais. Certo crente que o conhecia intimamente assim escreveu acerca dele: considerava a oração a coisa mais importante de sua vida. E tenho visto sair do quarto com a serenidade de alma visível no rosto, até quase brilhar. Sim, estes foram homens que preferiam passar 1 hora com Deus do que um dia com os homens. Se há uma coisa que Satanás não gosta, se há uma coisa que ele odeia, esta coisa é a oração. Nos diz que a principal preocupação do diabo é esta: evitar que os crentes orem. Ele não vê nada de temer em estudos, em obras e práticas religiosas, quando não acompanhadas pela oração. Ele se ri do nosso esforço, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Um certo cavalheiro foi transferido a trabalho para outra cidade, e ele alugou uma casa, e ele percebeu que não tinha gás. E aí ele se dirigiu até a companhia de gás, e verificou ali se o inquilino anterior não tinha pago a última conta, porque estava sem gás. E o pessoal da companhia verificou, foi para o departamento de cobrança, mas estava tudo certo. Tudo em ordem, tudo pago. E aí ele voltou para casa, né? E nada de gás. E aí ele, mexendo ali, ele percebeu que a torneirinha do gás estava fechada. Sim, irmãos, é tempo de nós virarmos a chave dos celeiros celestiais. Com Deus está tudo certo. Não falta poder e não falta vontade para Deus agir na nossa vida. Para o anêmico e pálido espiritualmente, é chegada a oportunidade de um novo sangue, uma nova pulsação espiritual, através de uma vida de oração. E para concluir, eu quero que os irmãos abram a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. O Murilo leu essa passagem no domingo à noite, mas ela é muito significativa. Efésios 6, verso 18, primeira parte. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Interessante, né? Orando em todo o tempo no Espírito. Jesus também disse, né? Orai e vigiai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sim, irmãos, tomemos a decisão hoje de enriquecermos a nossa vida espiritual através de uma vida de oração, que será, com certeza, uma experiência compensadora.
no livro Mensagem aos Jovens, página 65, diz o seguinte: a comunhão com o maior mestre que o mundo já conheceu fortalece o entendimento, ilumina a mente e purifica o coração. Eleva, refina e enobrece o homem todo. Que Deus possa nos abençoar nesta noite a vivermos, experimentarmos uma nova fase na nossa vida espiritual, dedicando mais tempo, especialmente à primeira hora, às primeiras horas do dia, à oração. Vamos nos levantar e nos despedir com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom virmos à Tua casa, como é bom, Senhor, as bênçãos que o Senhor nos confere a cada dia, renova as bênçãos. E porque a Tua casa, Senhor, é o local escolhido para nós sermos revitalizados espiritualmente. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos imbuídos desse espírito de oração, Senhor. A vivermos continuamente ligados à fonte de todo o poder através da oração. Abençoa o Teu povo, Senhor, Tua igreja, aqueles que aqui vieram trazendo enfermidades espirituais, físicas, mentais, que o Senhor venha curar a cada uma das nossas debilidades, Senhor, que todos temos, com o Teu poder, com a Tua graça, e que nós façamos da oração a nossa principal arma contra o inimigo. Assim como Jesus se preparava para os embates do dia, Senhor, orando ao Pai, que também nós possamos nos preparar a cada manhã para o dia que está à nossa frente. Porque os dias são maus, a Tua palavra diz. Os últimos dias seriam difíceis, e é exatamente esses dias que estamos vivendo. Despeça-nos, Senhor, com a Tua paz e a Tua direção. Derrama o Teu Espírito sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.